Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série que fala sobre estatística básica. Na aula número 2, nós vamos aprender a representar dados estatísticos utilizando as chamadas tabelas de distribuição de frequência. A representação de dados em estatística tem como principal objetivo sistematizar os valores que uma ou mais variáveis podem assumir e facilitar a percepção do seu comportamento ao longo de um estudo estatístico. Há duas formas de representar esses dados. Podem ser feitas por meio de tabelas ou por meio dos chamados tipos gráficos. A princípio, nós iremos começar o nosso estudo sobre a representação de dados no campo estatístico aprendendo os parâmetros, os passos que são necessários para a gente confeccionar tabelas de distribuição de frequência. Mas para que a gente possa começar a confeccionar essas tabelas, inicialmente a gente precisa saber como é que é formatada uma tabela. Então aqui na nossa tela nós temos exemplo de uma tabela com todos os passos, com todos os parâmetros que são necessários para que a gente possa confeccionar uma tabela estatística. Então, quando eu olho aqui, a primeira coisa que aparece na minha tabela é o título. O título ele deve descrever de uma maneira muito clara e objetiva a respeito de que se tratam as informações que constam nessa tabela. No caso da nossa tabela, o título é Os Dias Perdidos no Primeiro Semestre de 2012. Os dias perdidos é um termo que se usa no campo da segurança do trabalho para identificar os dias em que um funcionário ficou afastado de suas atividades em decorrência de um acidente de trabalho. Após o título, a gente precisa aqui elaborar o cabeçalho. O cabeçalho de uma tabela é o local onde a gente vai colocar as variáveis que nós estamos estudando. No nosso caso aqui, as variáveis são os meses e os dias. Vale lembrar, lá da aula número 1, que a gente discutiu o conceito de variável e falou sobre a classificação das variáveis, que podiam ser quantitativas do tipo discreta ou contínua e qualitativa, nominal ou ordinal. No nosso caso, a primeira variável, que são os meses, é uma variável para essa situação qualitativa e ordinal. Qualitativa porque é que ela não está sendo representada por número, e ordinal porque esses meses aqui seguem uma ordem do primeiro até o sexto mês do ano. Já a quantidade de dias é uma variável que é quantitativa, já está sendo representada por um número, e discreta porque é um número inteiro. Após o cabeçalho, a gente tem que descrever essas variáveis nas colunas indicadoras. Então as colunas indicadoras elas servem para descrever as variáveis que eu estou estudando. Eu falei aqui que a variável era os meses, mas que meses eu estou avaliando dentro do meu estudo? Do lado de cá eu disse que a minha variável eram os dias, mas quantos dias foram perdidos em cada mês? Então as colunas indicadoras elas servem para que a gente possa descrever as variáveis que estão sendo estudadas. Cada linha da minha tabela tem um retângulo aqui que é onde eu descrevo, seja na coluna ou na linha, a minha variável, que a gente chama de casa ou célula. Então a casa ou célula, ela serve para que a gente possa fazer nas colunas indicadoras ou linha as descrições das variáveis. Tudo que está abaixo aqui do cabeçalho, a gente chama de corpo dessa tabela. E no final a gente tem o rodapé, que é o espaço destinado para a gente dizer de onde foram coletadas essas informações, qual foi a fonte dessas informações. No caso da gente, a fonte foi a ISP Construtora, que lógico é uma fonte fictícia. Ok? Na próxima tela, agora, nós vamos começar a discutir o que é distribuir frequências. Bem, distribuir frequências significa organizar os dados estatísticos em tabelas com classes ou intervalo de classes, aí vai depender da dispersão dos dados, onde iremos distribuir os dados por meio de contagens, representando a frequência com que um dado ou um intervalo de dados aparece por meio de um número, que pode ser um valor absoluto ou percentual.
Bem, esses dados eles podem ser representados de duas maneiras. As distribuições elas podem ser simples ou podem ser feitas em intervalos de classes. Quando é que uma distribuição é simples? Quando os dados da minha amostra não apresentam uma dispersão alta. O que é a dispersão? É o distanciamento entre os dados. Quando essa dispersão é baixa, a minha distribuição é simples. E por que ela é simples? Se a dispersão entre os dados é pequena, não é muito grande, eu posso confeccionar uma tabela que não tenha uma grande quantidade de linhas. E aí fica mais fácil fazer sua interpretação. Já se essa dispersão dos dados, esse distanciamento dos dados for um pouco maior, consequentemente, não vai dar para fazer uma distribuição simples. Porque se eu fizer isso, eu vou ter uma tabela com muitas linhas, o que vai tornar difícil a análise da tabela. Então, o que a gente faz? Quando essa dispersão é um pouco mais alta, ou é alta, a gente faz uma distribuição agrupando os dados em intervalos de classes, e não só em classes. Bem, mas o que é que vai constar numa tabela de distribuição de frequências, além de as variáveis? As chamadas frequências, que são 4. A gente vai trabalhar com as frequências absoluta, absoluta acumulada, relativa e relativa acumulada. Essas frequências elas vão representar essas informações que foram descritas na tabela por meio de contagens, usando números que podem ser valores absolutos ou valores percentuais. O que a gente vai ver agora na nossa próxima tela é como fazer uma tabela de distribuição de frequências na prática. A princípio, nós vamos trabalhar com distribuições simples, mas nas próximas aulas nós vamos ver como é que nós fazemos também essas distribuições utilizando os chamados intervalos de classe. Então vamos para a próxima tela da aula de hoje. Agora, como eu já havia afirmado antes, a gente vai trabalhar construindo uma tabela de distribuição de frequências com base naqueles passos, naqueles parâmetros de formatação e em uma situação concreta associada àqueles 4 tipos de frequência que nós vimos antes. Então vejam só. A primeira coisa que a gente tem aqui é o chamado rol de dados. O que é o rol de dados? Quando eu coleto os dados de uma pesquisa e organizo eles do menor para o maior, colocar aqui em ordem crescente, a gente tem uma coisa chamada rol de dados, que é a primeira etapa da confecção da nossa tabela. É ter um rol organizado com o menor valor até chegar no maior. Observem que esses valores que estão aqui, 200, 202, 204, são as chamadas homem-horas trabalhadas por 50 funcionários do setor A de uma empresa X. O que são essas homens-horas trabalhadas? É a quantidade de horas que funcionários trabalham por mês em uma empresa. Então, o que é que nós vamos fazer? A partir desses dados, nós vamos construir uma tabela de distribuição de frequência que contenha a frequência absoluta, absoluta acumulada, relativa e relativa acumulada. Lembrando os processos para a formatação da tabela, a primeira coisa que eu tenho que ter é o título. Então vamos colocar aqui, homens horas trabalhadas em maio no setor A da empresa X. Depois do título vem o cabeçalho. Como eu disse, no cabeçalho deve constar as variáveis ou a variável junto com a frequência da nossa tabela. A variável que está sendo estudada aqui é as horas trabalhadas. Então representei aqui usando HT. Aqui esse F vai indicar a frequência absoluta, esse FA a frequência absoluta acumulada, o FR a frequência relativa e o FRA a frequência relativa acumulada. O que a gente vai fazer agora é descrever aqui na coluna indicadora a variável homens horas trabalhadas. Então eu tenho aqui 200 horas trabalhadas, então vou colocar 200. Tenho 202, tenho 204, tenho 205, tenho 206, tenho 208, tenho 209 horas e 210 horas. Lembrem que essa última linha aqui é destinada ao total. Aqui embaixo a gente também precisa colocar o rodapé, onde deve ter a fonte. Então a minha fonte aqui é o RH da empresa X. Também uma fonte fictícia, já que a nossa pesquisa não foi uma pesquisa que de fato a gente fez na prática. Então
Agora, vamos entender o que é cada frequência dessa. A primeira frequência que aparece aqui é a chamada frequência absoluta. E o que é que ela faz? Ela conta quantas vezes cada informação dessa aqui apareceu no meu estudo. Ou seja, quantas vezes 200 horas ocorreram aqui com esses 50 funcionários. Então eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Botei um pontinho aqui para marcar onde eu parei. Então 200 horas foram trabalhadas por 7 funcionários. Agora vem 202 horas, que apareceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então a frequência absoluta de 202 horas é 5 vezes. Agora vem 204, que apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bem, está um pontinho aqui e a frequência absoluta 204 é 8 vezes. Ou seja, 8 funcionários trabalharam 204 horas. Agora vem 205, que apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes. Então a frequência absoluta 205 é 12. 206 apareceu 1, 2, 3, 4 vezes. Então a frequência absoluta aqui é 4. 208 apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então a frequência absoluta aqui 208 é 6. 209 apareceu 1, 2, apenas 3 vezes. Então a frequência absoluta de 209 é 3. E por fim, 210 apareceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. A frequência absoluta de 210 horas foi 5 vezes. Foi dito aqui que eu tenho 50 funcionários. Então, quando eu somar a frequência absoluta, nesse caso específico, como eu trabalhei com 50 dados, tem que dar 50. Está aqui. O que é que a frequência absoluta diz? Quantas vezes determinada variável, informação, apareceu dentro do meu estudo. Por exemplo, 200 horas apareceu 7 vezes, 202 horas apareceu 5 vezes e assim por diante. A próxima variável é a chamada frequência absoluta acumulada. A frequência absoluta acumulada ela é feita com base na primeira frequência na absoluta. E como é que eu faço ela? Eu pego essa primeira frequência aqui que eu encontrei, é o 7, e repito. Para achar a frequência absoluta acumulada 202, eu vou juntar essas duas. Eu vou fazer 7 com 5, que vai dar 12. Ou seja, o que é que isso aqui significa? Tem 12 funcionários que trabalharam no máximo 202 horas. Para achar a frequência absoluta aqui 204, eu agora vou somar essas três aqui até 204. Ou eu posso fazer o seguinte, como eu já sei que 7 e 5 é 12, eu somo aqui na diagonal. 12 com 8 vai ser 20. Então eu tenho 20 funcionários que trabalharam no máximo 204 horas. E aí eu posso continuar somando aqui nas diagonais. 20 com 12 vai dar 32. 32 com 4 vai dar 36. 36 com 6 vai dar 42. 42 com 3 vai dar 45. 45 com 5 vai dar 50. Se eu observar, a frequência absoluta acumulada ela já fecha no total. Então não precisa aqui escrever o total, já que ela já termina aqui, que ela encerra no meu total de dados. A próxima frequência é a chamada frequência relativa. Tanto a frequência relativa quanto a frequência relativa acumulada, elas são números percentuais. E como é que eu calculo? Sempre pegando o valor da frequência absoluta da primeira e dividindo pelo total de dados. Por exemplo, 200 horas apareceu quantas vezes? 7. Mas para qual quantidade de dados? 50. Então vem aqui e divido 7 por 50. Se eu dividir 7 por 50, eu vou ter 0,14, que na forma de porcentagem é a mesma coisa que 14%. Então aqui, 200 horas foi trabalhado por 14% desses 50 funcionários. Então aqui, a minha primeira frequência relativa. Depois, 202, a frequência absoluta foi 5. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar 5, dividir por 50, vai dar 0,10, que em termos de porcentagem é 10%. Depois eu vou pegar aqui 8 e vou dividir também por 50, que em termos de porcentagem é 16%. Agora aqui, 205 horas, apareceu 12 vezes. Então eu vou pegar 12,
dividir por 50 vai dar 0,24, que é a mesma coisa que 24%. Depois vem 206, apareceu 4 vezes, então vou pegar 4, dividir pelo total de dados, que é 50, vai dar 0,08, que é a mesma coisa que 8%. Depois vem 6, que é a frequência absoluta de 208 horas. Eu vou pegar 6, dividir por 50, vai dar 0,12, então 12% dos funcionários trabalharam 208 horas. Depois vem 209, que apareceu 3 vezes, então eu vou pegar aqui, 3, dividir por 50, vai dar 0,06, que é a mesma coisa que 6%. E por fim, eu tenho novamente aqui 5, que eu vou dividir por 50, vai dar 0,10 e quer dizer que 10% dos funcionários trabalharam 210 horas. Em termos de porcentagem, o meu conjunto de dados tem que valer 100%. Então, quando nós somarmos a frequência relativa, ela tem que ter um total aqui de 100%, ok? A frequência relativa acumulada ela é baseada na frequência relativa. A gente vai pegar aqui a primeira frequência, que é o 14%, e repetir aqui do lado, ok? Para achar a próxima, eu somo essas duas. Para achar a frequência relativa acumulada 202, vou pegar 14, somar com 10, e aí vou ter 24%. Para achar a frequência relativa aqui 204, a relativa acumulada, eu tenho que somar agora aqui as três. Mas como eu já sei que 14 com 10 é 24, eu venho novamente aqui na diagonal. 24 com 16, e aí eu vou ter 40%. Novamente na diagonal, 40 com 24, eu vou ter 64%. 64% com 8% vai me dar 72%. Aí eu vou ter 72% com 12%, que vai me dar 84%. 84% com 6, aqui na diagonal, eu vou ter 90%. E 90% com 10, eu vou ter 100%. Observem que eu já fecho no percentual de 100%. Então, a frequência relativa acumulada também não tem total. Ela já fecha de 100%. Ok? Agora vamos entender o que é cada frequência dessa aqui. Veja só. Esse 7 aqui quer dizer o seguinte, que tem 7 funcionários que trabalharam 200 horas homens trabalhadas. Se eu pegar aqui esse 12, quer dizer que tem 12 funcionários que trabalharam 205 horas. Então a frequência absoluta ela avalia o dado de maneira específica e não um conjunto de dados. Já a frequência absoluta acumulada, essa FA, ela avalia o dado a quem ela está se referindo e todo mundo que vem antes dele. Por exemplo, o que é que esse 20 significa aqui? Que no máximo 20 funcionários trabalharam até 204 horas. Ele pode ter trabalhado 204, 202 ou 200 horas. Se eu olhar para esses 45 aqui, eu tenho 45 funcionários que trabalharam 209 horas ou menos de 209 horas, ou no máximo 209 horas. Então a frequência absoluta acumulada ela não avalia um dado específico, uma classe específica. Ela avalia um conjunto de dados a partir do que eu estou citando, ok? A frequência relativa ela avalia um dado em particular, mas na forma percentual, não na forma absoluta como está aqui nessas duas primeiras. Por exemplo, o que é que esse 14% está dizendo? Que 14% dos funcionários trabalharam 200 horas. O que é que esse 8% está dizendo? Que 8% dos funcionários trabalharam 206 horas. Já a frequência relativa acumulada segue a mesma linha da absoluta acumulada. Ela avalia um conjunto de dados a partir de um que eu dou, só que não mais na forma absoluta, sim na forma percentual. Então, 40% aqui de frequência relativa acumulada quer dizer o seguinte, que 40% dos funcionários trabalharam no máximo 204 horas, ou trabalharam 204 horas ou menos. O que é que esse 84% está dizendo aqui? Que 84% dos funcionários trabalharam no máximo 208 horas, ou trabalharam 208 horas ou menos, ok? Na próxima tela, a gente vai começar agora a pegar essa tabela que nós construímos para discutir as informações que tem nela e chegar a conclusões. Isso é extremamente importante porque esses números que vocês colocam aqui como frequência, eles têm que ter um significado para vocês. A partir do momento que eles passam a ter um significado, eles se tornam números importantes dentro do meu estudo estatístico.
Ok? Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Bem, galera, eu não sei se vocês lembram que nós falamos que trabalharíamos com distribuições simples quando a amplitude entre os dados fosse baixa. O que é a amplitude dos dados? É o distanciamento dos dados. Se eu observar o distanciamento que eu tenho aqui, do menor valor que eu tenho no meu rol, que é 200, para o maior, que é 210, é de no máximo 10 pontos. Então isso é considerado uma amplitude baixa, porque no máximo eu vou ter 10, 11 linhas na minha tabela. Então esse foi o motivo de nós iniciarmos a construção dessa tabela usando uma distribuição simples, trabalhando aqui com classes e não com intervalos de classes. Essa tabela que está aqui na nossa tela é a tabela que nós construímos agora há pouco. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um significado a esses números, porque eles só fazem sentido em estar nessa tabela quando a gente entende a importância deles dentro de um estudo estatístico. E para entender essa importância, a gente tem que estar ligado nos conceitos que a gente falou das frequências que foram estudadas. Então aqui diz o seguinte, com base nos dados obtidos na construção da tabela de distribuição de frequências da questão anterior, responda. Primeiro, quantos funcionários trabalharam 205 horas? Bem, ele quer saber a quantidade de funcionários que trabalharam 205 horas. Está aqui na minha frequência absoluta. Lembra que essa frequência ela serve em particular para analisar um dado. Então tem 12 funcionários que trabalharam 205 horas. Então está aqui a resposta da letra A. Na letra B, quantos funcionários trabalharam no máximo 205 horas? Então observa que a pergunta mudou. Ele não quer saber agora só dos que trabalharam 205 horas, mas dos que trabalharam até ou no máximo 205 horas. Então essa resposta está aqui na frequência absoluta acumulada. Está aqui, tem 32 funcionários que trabalharam no máximo 205 horas. Na letra C, ele pergunta qual o percentual. Bem, se é percentual, então é a frequência relativa ou relativa acumulada de funcionários que trabalharam 208 horas. Como ele se refere especificamente ao percentual que trabalhou essa quantidade de horas aqui, 208, isso aqui está na minha frequência relativa, que avalia em termos percentuais só um dado, só uma informação. Como são 208 horas, eu vou vir aqui, 12% dos funcionários trabalharam 208 horas. Está aqui. E por fim, ele pergunta qual o percentual de funcionários que trabalharam 206 horas ou menos. Bem, 206 horas ou menos é se o cara trabalhou 206, 205, 204, 202 ou 200. Então, no máximo, ele trabalha 206. Então, onde é que eu vou encontrar isso? Como é percentual, é na frequência relativa acumulada. Está aqui, 72% dos funcionários trabalharam 206 horas ou menos de 206 horas. Então, dá para perceber que quando a gente começa a interpretar essas frequências em uma tabela de distribuição, a gente começa a dar um significado a elas. E é assim que deve funcionar essas informações. Vocês devem olhar para essas frequências buscando um significado em cada valor desse que aparece, seja ele absoluto ou percentual, ok? Bem, galera, essa foi a nossa segunda aula da nossa série sobre estatística. Se você gostou, deixa aí o seu like, faça o seu comentário, compartilha aí o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve aí no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.